Olá meus amigos, Elton Fábio aqui com vocês. Galera, a gente vai falar agora sobre a competência de área 4, uma das competências mais cobradas no teu processo de seleção do Enem, ok? Portanto, continue comigo ao longo do vídeo que você não vai se arrepender das informações super contextualizadas da biologia dentro dessa matriz de referência. Galera, então me acompanhem, ok? Vamos lá! Competência de área 4. O que diz a competência de área 4? Compreender as interações entre os organismos e o ambiente. Ou seja, o organismo ele não sobrevive de uma maneira independente. Ele precisa interagir com o ambiente em sua volta. Em particular, aquelas relacionadas à saúde humana. Aí a gente vai ter que relacionar também, pessoal, com a importância da fisiologia e morfologia humana. A gente tem que ter uma noção, por exemplo, conceitual, tanto da questão sistemática, reprodutiva, respiratória, nervosa, né, da questão morfológica, tá ok? Relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. Ou seja, o conhecimento científico ele faz a gente compreender melhor o funcionamento do todo. Os aspectos culturais são importantes para a gente compreender, por exemplo, determinadas características comportamentais, determinadas características até mesmo adaptativas e características individuais. O indivíduo, apesar dele conviver coletivamente, ele tem algumas características individuais que serão favoráveis ou não. Beleza? Então vamos para a habilidade. Habilidade 13. Uma das habilidades que mais são cobradas dentro dessa competência de área 4, tá? Habilidade 13. Reconhecer mecanismos de transmissão da vida. Elton, mecanismos de transmissão da vida, o que seria? Pessoal, esses mecanismos é a forma pelo qual o indivíduo origina outros descendentes, tá certo? De que maneira, pessoal? Sem dúvida alguma, pela multiplicação celular, pela reprodução. Então aí a gente vai ter que ter um entendimento sobre esses processos, prevendo ou explicando manifestações ou manifestação das características dos seres vivos. Então o que é que a gente vai compreender? Que os indivíduos, dependendo da capacidade reprodutiva, dependendo da forma como eles irão transmitir ou perpetuar esse processo de espécies, esses indivíduos a gente pode, por exemplo, evidenciar se eles terão um sucesso adaptativo, um sucesso, por exemplo, de domínio do ambiente, um sucesso, por exemplo, que garantirá a manutenção deles ao longo dos tempos. A partir daí, a gente passa a compreender o porquê alguns indivíduos foram extintos e porquê alguns conseguiram permanecer ou mesmo conseguiram surgir novas espécies segundo princípios e conceitos da origem da vida e conceitos evolutivos. Ok? Então vamos comentar, pessoal, essa habilidade 13 para a gente ver de que maneira a gente consegue explorar a biologia dentro dessa habilidade. Me acompanhem, vamos lá. Comentário da habilidade. Esta habilidade exige conhecimentos sobre um dos princípios fundamentais da conceituação do ser vivo, compreender como ao longo do tempo e da evolução ele se originou e disseminou espécies no planeta, considerando as diferentes condições ambientais nas eras geológicas. Olhem lá. O que a gente tem que entender aqui? Que os indivíduos ao longo do tempo, eles passaram por um processo de adaptação até conseguirem se integrar, se manifestar e se garantir ao longo das gerações, ao longo dos tempos. A gente precisa compreender, pessoal, que ao longo do tempo a Terra passou por diferentes eras, passou por eras glaciais, passou por períodos de seca, passou por escassez de alimento, passou, por exemplo, até por mudanças de gases atmosféricos, passou, por exemplo, por períodos de inundação. Então a gente precisa compreender que o organismo, ele ao longo das gerações, ele foi sofrendo diferentes condições.
E essas condições foram moldando alguns organismos para terem um sucesso evolutivo e foram extinguindo outros organismos. Aí a gente poderia pensar conceitualmente, poxa, Elton, esses indivíduos que conseguiram ter um êxito adaptativo são todos muito complexos morfologicamente falando? Pessoal, a adaptação ela não é sinônimo, por exemplo, de complexidade morfofisiológica. Por exemplo, um dos organismos muito bem adaptados são os micro-organismos. Você tira aí, por exemplo, as bactérias, você tira os protozoários, você tira, por exemplo, alguns fungos unicelulares. Todos eles têm um sucesso reprodutivo. Não é sinônimo. Então a gente vê, por exemplo, que organismos simples e organismos altamente complexos, como, por exemplo, os animais e os vegetais, também tiveram êxito adaptativo. Beleza? Então vamos lá. Bem como a forma pelo qual os seres vivos conseguiram se perpetuar por meio das variadas formas de transmissão de heranças biológicas. Então, os organismos conseguiram se perpetuar por diferentes formas de reprodução. Existem, por exemplo, as formas mais simples, que através da bipartição ou cisparidade, por exemplo, organismos unicelulares como bactérias, até protozoários, promovem esse processo. Eles tanto conseguem fazer esse processo, conseguem compartilhar material genético. Então a gente está vendo aí que indivíduos simples tiveram mecanismos que garantiram a reprodução, consequentemente a sobrevivência, a adaptação, ok? Assim como indivíduos mais complexos, como por exemplo o reino plant, o reino animal. Ao longo de todo esse tempo, eles foram evoluindo e tomando conta dos biomas e dos ecossistemas terrestres e aquáticos também, ok? Vamos lá. Incrementando caminhos distintos para linhas evolutivas das incontáveis formas de vida que surgiram no planeta. Olha só, pessoal, a gente viu aí que ao longo da adaptação da vida começaram a surgir incontáveis formas de vida. Elton, então quer dizer que no início, por exemplo, da Terra primitiva, lá na Terra primitiva, os indivíduos eram ainda menos variados do que hoje? Com certeza sim, pessoal. A variabilidade ela foi aumentando ao longo dessa capacidade adaptativa e dessa perpetuação dos indivíduos, dando origem, segundo os critérios evolutivos, a partir daí em outras linhas evolutivas, surgindo novas espécies, ok? Respeitando a capacidade estrutural e funcional disponibilizada pelas estruturas celulares de cada espécie. Foi o que eu falei. Alguns indivíduos, por exemplo, são bastante simples, conseguem se reproduzir dependendo do tipo de capacidade que eles têm. E outros indivíduos são mais complexos, tendo, por exemplo, recursos reprodutivos muito mais desenvolvidos e que permitem, por exemplo, uma maior variabilidade genética, como, por exemplo, a fecundação interna, ou então até a própria fecundação externa, desde que garanta esse aumento da variabilidade, ok? Classificado em reinos. Além destes entendimentos, o estudante precisa adquirir o conhecimento relacionado aos mecanismos de cruzamento genéticos. Afinal, a gente tem que entender que os cruzamentos genéticos, juntamente com as mutações, é que aumentam a variabilidade genética, aumentam, por exemplo, a possibilidade desses indivíduos terem muito mais diversidade, tanto morfológica quanto fisiológica, para poderem sobreviver e se adaptar consequentemente, incluindo seus conceitos fundamentais e consequências. Foi o que a gente falou e comentou nessa habilidade, beleza? Vamos lá. Sugestões de objetos de conhecimento. A gente falou tanto em adaptação, perpetuação da espécie, sobrevivência, surgimento de novas espécies,
eras, por exemplo, primitivas, diferentes etapas adaptativas, com certeza entra a origem da vida, com seus conceitos fundamentais, falando, por exemplo, da biogênese e biogênese, que se contrapôs durante muitos anos, experimentos e autores. Aí a gente vai ver, por exemplo, a importância de Pasteur, a gente vai ver, por exemplo, a importância de outros autores, como Spallanzani, entre outros, ok? Evolução também, a gente tem que ter noção de evolução nessa habilidade, princípios básicos, evidências e teorias, a gente vai ter que falar de Lamarck, uso, desuso, transmissão dos caracteres adquiridos, a gente vai ter que falar de seleção natural, Charles Darwin, com certeza a participação de Alfred Wallace, a gente vai ter que falar, por exemplo, de neodarwinismo, Hugo de Vries ou Hugo de Vries, ok? Conforme alguns comentam. A gente vai ter que falar, por exemplo, da importância da genética nesse conhecimento que garantiu a variabilidade, noções de conceito de reprodução e, sem dúvida alguma, conhecimento de genética. Tá certo, pessoal? Então aqui a gente comentou, garantiu a sugestão de conhecimento e a gente finaliza os comentários da habilidade 13. Não esqueçam de se inscrever no canal. E galera, sem dúvida alguma foi mais uma grande satisfação estar aqui com vocês, ok? Aquele abraço, pessoal.